Pai amado, Pai querido, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, Pai. Neste momento, meu Deus, nessa célula, nesse corpo de Cristo, meu Pai. Obrigado, Deus. Alguns irmãos ainda estão para chegar, meu Deus. Peço que o Senhor venha estar trazendo todos em segurança, meu Pai. Levando eles às suas casas, protegidos pelo Teu Espírito Santo, meu Deus. E que eles possam estar entrando, meu Pai, para nós podermos começar esse estudo, meu Deus, que estamos efetuando da Tua Palavra, Pai. Nós possamos estar, Senhor, abrindo nossas mentes, meu Deus, e absorvendo o máximo de conhecimento que podemos, meu Pai. Venha estar, Senhor, abrindo nossas mentes, Pai, para a Tua Palavra entrar aqui e fortalecer, Senhor, enraizar nos nossos corações, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar efetuando esse estudo, meu Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Que Deus possa abençoar o irmão Júnior por essa oração. Queridos, vamos continuar nosso estudo, né? Vamos ser bastante contidos naquilo que nós dispensaremos nesta tarde, concluindo assim o nosso estudo. Nós já falamos, né, nos primeiros sobre visão, tópicos, oração, relacionamentos firmes, estratégia, e hoje nós falaremos sobre ação. É indispensável. E o tema, como nós sabemos, né? Quais seriam os ingredientes para o bom andamento da obra de Deus em mim e através de mim? E nós recheamos esse estudo de versículos bíblicos para que nós possamos ter uma base naquilo que nós precisamos, né? Vamos dar alguns exemplos, obviamente, mas o que fortalece a nossa fé, o que nos faz avançar na obra é conhecer a palavra de Deus e receber da parte do Espírito Santo a direção correta para que as coisas possam funcionar, né? Então, assim, os ingredientes necessários são esses: visão, oração, relacionamentos firmes, estratégia, e hoje nós falaremos sobre ação. Falamos sobre visão, falamos sobre oração, sobre relacionamentos. Nós já fizemos step by step cada vídeo. Os irmãos podem depois recapitular, rever. E hoje nós falaremos sobre ação. O tema hoje ele é muito propício e familiar, né? Porque é indispensável que tudo aquilo que nós façamos, ou almejamos fazer, seja o plano, mas acima de tudo que esse plano possa ser executado. Eu vou lendo aqui, os irmãos podem deixar o microfone aberto, fica à vontade se quiser fazer perguntas. Diz assim: ação. O ingrediente decisivo para realizar a obra de Deus é a ação. Se não há ação, não há obra. É isso, não é verdade? Não sei se vocês estão de acordo. Se não existe ação, não existe obra. Não existe ação, não existe obra. A visão, a oração, os relacionamentos firmes e a estratégia são para que caminhemos para a ação. Então, a visão, a oração, relacionar-se, a estratégia que nós sabemos também, tudo isso coopera para que o plano que Deus tem colocado, tem nos direcionado, ele possa ser, dar o start, né? Possa ser encaminhado, possa ser transformado em ação. Imagine uma pessoa que ora bastante, uma pessoa que se relaciona bem, mas não toma nenhuma atitude. Tem da parte de Deus uma visão de crescimento, quer avançar, quer vivenciar o extraordinário da parte de Deus, né? Como já lemos sobre quantidade, unidade e qualidade, né? Quer vivenciar, quer tocar com mão, né? O sobrenatural e experimentar coisas novas em todos os aspectos, seja na vida secular, na vida pessoal, na vida familiar, nos relacionamentos, na vida, na obra ministerial, na presença de Deus, em todos os aspectos. É fundamental que a gente possa ter todas as pautas, né, colocadas step by step, mas que, acima de tudo, nós possamos também dar o chamado start. Jesus começou a fazer e a ensinar, Atos 1:1, fundamentos do modelo, fundamentos e modelo para ação. Quem é? Jesus. Ele é o nosso paradigma. A ação, que da ação do ministério terreno de Cristo nasce o modelo. Olha aqui. O modelo, ou o nosso paradigma, que significa modelo, de nossa atuação. E aqui nós já vamos começar já falando uma coisa muito importante.
Nós já falamos no estudo de ontem, na palavra de ontem, que o nosso modelo é Cristo. Tem um filme muito lindo, que eu quero poder aconselhar os irmãos, tem assim, ó, em teus passos, o que faria Jesus? O nome do filme. Depois você procura no YouTube aí, que eu acho que tem ele gratuito aí. É como se Jesus estivesse na terra, do lado das pessoas, e ele fosse assim, nos teus passos, nas tuas atitudes, nas tuas decisões, no seu dia a dia, na labuta jornaleira, indo no açougue, indo no mercado, ou saindo para evangelizar, ou trabalhando, ou indo em qualquer ambiente. Se Jesus estivesse no nosso lugar, qual seria a atitude dele? Em relação a orar, a ter visão, a relacionar-se, a ter estratégia. Vamos colocar em prática esse estudo de hoje, que é fundamental. E, verdadeiramente, nós, fazendo uma análise dessa aí, seguramente, uma decisão muito mais coerente nós tomaremos. Da ação do ministério terreno de Cristo nasce o modelo paradigma, falamos agora. Cristo não somente, olha aqui, ó, Cristo não somente é o nosso modelo quanto à qualidade de vida, como também no seu operar para Deus. Né? Modelo a ser seguido é Jesus. Apóstolo Paulo falou uma coisa muito linda, e eu faço questão de repetir aquilo que Paulo falou. Paulo diz assim, ó, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele foi coerente, Paulo. É muita honestidade da parte dele. Por quê? Ele falou assim, enquanto eu parecer com Cristo, vocês me imitem. Mas o dia que, porventura, eu me desgostar deste evangelho ou não ficar mais semelhante a Cristo, continua seguindo a Cristo. Paulo não falou em nenhum momento, me siga. Não. Ele falou assim, seja o meu imitador como eu sou de Cristo. Ele sempre puxa para o Senhor o exemplo e o modelo a ser seguido. Por quê? Porque Paulo, como homem, ele não anula a sua natura. Por mais que estivesse na presença de Deus, Deus estivesse operando maravilhas através da vida dele, no ministério, no batismo, na instrução, abrindo igreja, fazendo prodígio, fazendo milagre, curando, né? E até uma ressurreição ele fez. Ele pregou, Eutíquico caiu, ele desceu, botou a mão, orou, o rapaz ressuscitou, voltou à vida. Depois ele foi, pediu, estava com fome e pediu para comer. Quer dizer, era para ele natural, ressuscitar uma pessoa, uma coisa assim, não, completamente natural. Mas mesmo diante dessa unção tremenda e maravilhosa, ele com muita humildade, ele falou isso aí, ó, seja o meu imitador, como eu sou de Cristo. Ou seja, a base, o modelo da nossa fé é o Senhor Jesus. Hoje, a ação do corpo de Cristo, na nossa quinta lição, né? Hoje, concluindo esse percurso abençoado, hoje a ação do corpo de Cristo, a igreja deve corresponder à ação de Jesus quando esteve com seu corpo aqui na terra. Jesus tinha ministério de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, diácono, servidor. Ele operava, jejuava, pregava, expulsava demônio, fazia milagres. Segura aí o fiato, segura aí a respiração. Faz milagres, ajudava os pobres, alimentava os famintos, abençoava, amava as crianças, era amigo dos pecadores, perdoava os pecados, consolava os que sofriam, repreendia aos hipócritas, percorria as cidades, povoados, evangelizava as multidões, evangelizava indivíduos, entrava nos lares. Seu ministério era múltiplo, em meio a muita necessidade da humanidade. Mas em toda essa intensivação, o aspecto central do seu ministério era, o que vocês acham? Discipular. Porque se as pessoas não forem discipuladas, o evangelho não vai avante. Então, a maior preocupação de Cristo na terra foi duas. A primeira é salvação. E a segunda é levar avante a obra do Pai, através do discipulado. Então, que nós que recebemos a salvação, colocamos no nosso coração, na nossa alma, né? Esse desejo. Nós pedimos ao Espírito Santo que possa nos sensibilizar para que nós possamos ter prazer de discipular pessoas, prazer de evangelizar, prazer de falar do amor de Deus, ou seja, dividir aquilo que nós recebemos da parte do Pai. Tesouro escondido em vasos de barro, para que a excelência seja do Senhor e não do homem. Então, esse tesouro que você recebeu, a palavra que cura, que liberta, que transforma, que purifica o homem do pecado, esse tesouro tem que ser condividido, tem que ser dividido com as pessoas que ainda necessitam. Pessoas que estão atribuladas, pessoas que estão desiludidas, pessoas problemáticas, entendeu? As pessoas que se dizem estar bem consigo mesmo e não precisam do evangelho,
quero falar uma coisa muito forte. Não perca seu tempo jogando pérola para os porcos. Mas não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. Entendeu? Coração faminto só tem fome, só come quem tem fome, só bebe água quem tem sede. Então, quando a pessoa está propícia a receber a palavra, vocês têm que estar, nós temos que estar prontos para servir o banquete espiritual. Mas se o coração estiver endurecido, a pessoa estiver completamente indisposta, vamos continuar orando pela pessoa, mas naquele momento não tem como jogar pérolas. Jesus, né? Aqui, ó, evangelizar a multidão. Seu ministério era múltiplo, em meio a muitas necessidades humanas, mas o aspecto central do seu ministério era discipular. A grande preocupação de Jesus era gerar discípulos. Isso aqui não é somente obra pastoral, não. Toda a igreja tem um dever, não é obrigação, porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. A igreja tem um dever e o prazer de ganhar almas, de gerar discípulos, de falar do amor de Deus. Mas o crescimento da igreja, ele se baseia nisso. As pessoas que foram discipuladas têm que discipular. Aquelas que foram evangelizadas, evangelizar. Aqueles que receberam oração, orar. Aqueles que foram abençoados, abençoar. Então, tudo aquilo que você e eu recebemos, nós temos que dar para aqueles que estão chegando. Então, é indispensável que a igreja possa ter esse prisma, que a igreja só cresce, a igreja só prospera, a igreja só multiplica quando todo o corpo está funcionando. Pode atribuir para a liderança, vamos colocar para o pastor, para os pastores, para os presbíteros, para o diácono. Não. Esse dever é do crente. Todas as pessoas que têm essa sensibilidade, esse sente salvo em Cristo Jesus, têm a responsabilidade de ganhar alma e trazer as almas para a presença de Deus para receber a palavra no templo, ou em casa, ou na célula, ou no lar. O que não pode é ficar lá fora. Então, que você possa também receber essa injeção de ânimo, né, na sua alma, sabendo que é responsabilidade tua também, juntamente com a liderança, ganhar almas para o reino de Deus. Jesus, o fator-chave dele, o aspecto central era discipular. Os 12 homens, né, os 12 apóstolos, e esse chamou eles e se dedicou. Formou, capacitou, equipou, treinou. Lembra que nós falamos na lição passada sobre equipar, né? Relacionamentos firmes, ou seja, catatismos. Ele equipou as pessoas, ele capacitou, ele instruiu, ele formou as pessoas. Tinha prazer de ensinar, de equipar. Então, enviou para que fizessem o mesmo que ele fez. Então, Jesus, sendo o modelo, ele não somente ensinou, mas ele ensinou e fez. Falou assim, ó, aquilo que eu estou fazendo, vocês também têm que fazer. O seu método formativo era duplo. Exemplo, nós já falamos sobre isso, e sua ação, ou seja, instrução. Não existe faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Obviamente, nós vamos ler aqui para frente um pouquinho, você vai entender onde é que nós queremos chegar. Deus distribuiu os dons para a igreja. Jesus Cristo, ele como cabeça da igreja, todos os dons estão embutidos nele. Tudo, a excelência, a essência divina na sua completa divindade e humanidade está em Jesus. O que foi que Jesus fez? Dividiu para os membros os dons. Dividiu para a igreja, que é o corpo de Cristo, para que todos possam trabalhar de uma maneira organizada, seja na área ministerial, pessoal, espiritual, na área social, entendeu? Porque a fé sem obra é morta, então é fundamental que a área social também da igreja funcione, né? Alimentos, visita para as pessoas, saber como é que está a vida da pessoa, para que a igreja possa ser canal de bênção na oração, no mantimento, ver se as pessoas têm condições, como é que está o dia a dia. Inclusive, tem vários projetos aí que, se Deus assim permitir, nós queremos estar juntamente com a igreja lançando, né, na questão social. Existem muitas igrejas aqui na Inglaterra que eles trabalham na questão de dar alimentos. Então, tem várias igrejas em cada dia da semana. Se porventura existem famílias que estão necessitadas, por que não usufruir desse benefício? Nós temos que tentar entender como funciona. Obviamente, depois nós vamos falar com a parte administrativa da igreja, os irmãos que estão conosco na questão da responsabilidade nessa área. E nós já estamos aqui já recrutando, né, discipulando aqueles que têm essa mesma visão, essa mesma chamada de ajudar pessoas. Olha aqui, Jesus
Exemplo, instrução. Sarando, ele ensinava a sarar. Pregando, ele ensinava a pregar, etc. Depois, eles ensinava, instruía a parte. Os discípulos eram formados vendo a Jesus e ouvindo os seus ensinamentos. Então, assim, o que acontece? Eles tomaram a aula a 360 graus. Deus, na pessoa do seu filho amado Jesus, derramou sobre os discípulos dons, e cada um trabalhava segundo aquilo que recebeu. Ninguém fazia tudo, porque não era o corpo, e eram membros, cada um tinha um dom. Um pregava só para judeu, outro pregava só para o gentio, né? Todos recebiam dons do Espírito Santo, alguns batizavam nas águas, outros não batizavam, alguns abriam igreja, outros só ministravam a palavra, mas todos estavam movendo, todos estavam trabalhando, desempenhando a função a qual foi derramada e dada a eles pelo Espírito Santo. Hoje as circunstâncias são outras. Isso aqui é fundamental que você grave. Olha só. Hoje as circunstâncias são outras, mas as necessidades são as mesmas. Vivemos num mundo político completamente diferente. Vivemos numa região geográfica completamente diferente. Vivemos numa sociedade completamente diferente. Costumes, ponto de vista, área social, área pessoal, área familiar. Mas aquilo que a palavra aqui fala, né? Esse estudo. As circunstâncias são outras, mas as necessidades são as mesmas. O povo precisa de cura, precisa de libertação, precisa de discipulado, precisa de instrução, precisa ser amado, precisa ser ajudado na área social, na área psicológica, na área pessoal, nos relacionamentos. Precisam receber instrução, estratégia, receber da parte de Deus uma visão, serem amados, receberem oração. Então, as circunstâncias são outras, mas as necessidades continuam só mesmo. Por quê? Porque o ser humano não mudou. O ser humano do Éden até hoje, a essência é a mesma. Todo homem e toda mulher, ou seja, todo homem, como ser em todo, precisa de Deus. Olha só, o corpo de Cristo na atualidade, mediante todos os seus membros, né, deve realizar o mesmo ministério. Olha isso aqui, ó, multifacetado ou multiforme graça. Deus derramou sobre o corpo, Deus derramou dons sobre o corpo, cada um como ele quis. Colocou os membros no corpo, cada um como quis. Um pé, um é mão, vou conjecturar aqui. Um é braço, um é mão, um é perna, um é orelha, um é olfato, um é olho, outro é ouvido, outro é boca, para falar na hora certa, para ficar calado na hora certa. Pessoas que escutam, mistério de atenção, de empatia. Às vezes pessoas te convidam em casa, só quer só desabafar. Fala. Você calado, aí fala assim, já estou me sentindo bem. Na verdade, o crente é um pouquinho é psicólogo também. Você não falou nada, você só ouviu. De repente você tem um dom de escutar a pessoa. Um dom de entender as pessoas. Tem gente que tem uma palavra rema, Deus coloca uma palavra revelada, uma palavra de sabedoria, e através daquilo ali você responde um questionamento na alma de uma pessoa. É Deus quem faz. Cada um tem uma maneira diferente de ser interpretado, porque é o Espírito Santo que derrama os dons sobre cada um. Olha cá, multiforme graça, aqui, um ministério multifacetado, ele dividiu por faces, né? Fatias, cada fatia deu um dom para um deu 2 dons, para um deu 2 talentos, para outro deu 3, para outro deu 5, mas ninguém ficou sem receber nada. Então, quero que você entenda, meu querido, hoje, já recebendo esse estudo aqui, aqueles que também ouvirão no futuro, né? É impossível que um crente tenha nada. Não tem. O Deus que nós servimos, que nós conhecemos, Deus da Bíblia, ele jamais deixou ninguém sem nada. Deus derramou sobre a igreja dons espirituais. Tem quem tem mais de um. Isso é um grande mistério e vamos perguntar a Deus quando estivermos lá com ele. Mas um ele deu 1, outro deu 2, deu talento, a outro deu 5, um deu 3, mas todos nós recebemos da parte de Deus os dons. Pastor, mas qual é o meu dom? Vamos ter que pedir a Deus, vamos orar a Deus para ver. Agora, seguramente, eu quero afirmar, nenhum membro do corpo de Cristo tem um dom da cadeira. Você sabe que dom é esse? O dom da cadeira? O ministério da cadeira? Alguém quer fazer um comentário não, a respeito sobre isso? Alguém conhece esse ministério não? Alguém quiser abrir o microfone? Ministério da cadeira. Pessoas que têm prazer de estar sentada
e não serem, obviamente, canais de bênção na vida de ninguém. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Deus está trabalhando, não tem nenhum problema. Ah, pastor, eu creio que não é momento ainda da parte de Deus. Deus vai desabrochar esse sentimento, esse desejo. Amém. Isso aí é humildade da tua parte e glória a Deus por isso. Agora, uma coisa é certa: você tem um dom da parte de Deus. Então, que seja as minhas palavras, que a palavra do apóstolo Paulo seja minha. A palavra que Paulo disse para Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti. Aí Paulo falou com Timóteo: pela imposição das minhas mãos, porque Deus não te deu um espírito de medo, mas de amor, de força e de disciplina. 3 coisas fundamentais para fazer a obra de Deus. O primeiro é amor, porque quem não ama não conhece a Deus. Não é na força nem na violência, é no amor. Mas uma segunda coisa que não é menos indispensável é a força. Não se faz a obra de Deus relaxadamente, nem de qualquer jeito. Se não colocar força, não vai sair nada. Não coloca a força num trabalho não para ver se o salário chega no final do mês. A obra é a mesma coisa. Então, assim, é colocando força que Deus vai estar trabalhando. E a coisa mais importante é isso aí. Pastor, mas me explica em relação a colocar força. Colocar força é você sair para evangelizar. Colocar força é nós sairmos para fazer visita. Colocar força é você se disponibilizar para ir na casa de alguém, para escutar a pessoa que está necessitada. Nós temos aqui algumas famílias que precisam de visita. Nós vamos ter que deixar o nosso conforto na nossa casa. Isso é botar força. Botar força é você dar sua própria disponibilidade em prol do bem do outro, em prol do outrem, né? Num ato de empatia, você sentir a dor do outro, sentir a necessidade do outro. Mas para que você possa ser útil na vida dele, você vai ter que abdicar de alguma coisa. Vai ter que abdicar da sua gym, vai ter que abdicar de um dia de folga, né? Vai ter que abdicar de um momento de relax, de repouso. Então, assim, sem colocar força, não existe êxito em nada. Então, lá em Coríntios 15:58 fala: por isso, irmãos queridos, amados, né, sejam firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que a vossa labuta, olha a força de novo, sabendo que o vosso trabalhar, olha a força de novo, não é em vão no Senhor. Então, eu quero já alegrar o coração dos irmãos que pensam que igreja é só para ficar sentado. Não é. Não é uma palavra de exortação, absolutamente. Nós estamos aqui ensinando você a palavra de Deus, discipulando aquilo que nós estamos falando aqui, eu estou vos transmitindo. Então, assim, que nós vamos a dar nossa disponibilidade para a igreja, pastor, não para Deus, para o corpo de Cristo, que se reúne no templo. Então, nós trabalhamos para Cristo. Agora, seguramente, ninguém recebeu 0 dons e ninguém recebeu o ministério da cadeira. Vamos continuar aqui rapidamente, olha lá. Hoje as circunstâncias são outras, mas as necessidades são as mesmas. Pode deixar o microfone aberto se quiser fazer um comentário. Fique à vontade, estamos aqui para isso. O corpo de Cristo na atualidade, mediante todos os seus membros, deve realizar o mesmo ministério multifaceado, né? Fatiado, facetado ou multiforme graça que Cristo realizou. Para isso, o Senhor reparte sua graça e dons a todos os membros, não somente ao pastor, não somente à liderança. Ah, mas tem que evangelizar, tem que ser o pastor. Glória a Deus. Tem que pregar, tem que ser o pastor. Amém. Mas tem que louvar, tem que ser o pastor. Amém. Tem que abrir igreja, tem que ser o pastor. Amém. Limpar a igreja. Não. Nós somos o corpo. De repente, Deus deu a você um dom que não me deu. E por que não? De repente, Deus me deu um dom que não deu a você. E o que acontece, pastor? Nessa diversidade, nós nos completamos. Deus é tão lindo e perfeito que fez a igreja multifacetada, né? E nessa nossa diversidade, não é uma coisa contrária, é uma coisa positiva. Por quê? Porque nós nos completamos. Eu preciso de você, assim como você precisa de mim, né? Você precisa de mim, assim como eu preciso de você. Nós precisamos uns do outro. Por quê? Porque ninguém viu uma perna sair correndo sozinha. A perna sozinha na rua correndo não é corpo. Ah, eu faço parte da igreja, mas você está congregando? Não. Então você não é corpo de Cristo, você é perna. Ou é braço. Quem não congrega não pode dizer que está no corpo. O corpo só está completo quando está junto. Vamos continuar aqui. Olha lá. Para isso, o Senhor reparte graça e dons aos seus membros, facultando-lhes ação. Mas, igual a Cristo, o centro do ministério dos santos deve ser fazer discípulos. Então, hoje, a nossa lição, ela basicamente fala sobre isso. A necessidade de gerar filhos na fé.
Assim como nós estamos fazendo convosco, ensinando, instruindo, trazendo conhecimento do céu para a vida de vocês, vocês têm que fazer a mesma coisa. Tem prazer de falar do amor de Deus, de convidar as pessoas para a igreja. Ah, pastor, mas nós estamos passando por um período muito abençoado da igreja. Glória a Deus. Mas essa responsabilidade é tua e é minha. Porque eu não sou o corpo do Cristo sozinho. Eu sou membro como você é, com responsabilidades diferentes, com dons diferentes, mas também faço parte do corpo. Então, esta grande responsabilidade diante de Deus, todos nós como igreja temos. Você lembra da mulher samaritana, quando Jesus encontrou no poço de Jacó? O que foi que ela fez? Assim que ela tomou da água, Jesus falou, se você tomar da água que eu te der, o que foi que ela fez? Assim que ela bebeu da água que Jesus deu a ela, né, a presença de Deus, ela saiu correndo para o vilarejo para falar do amor de Cristo. Uma mulher que acreditava em outros deuses, estava esperando um Messias samaritano, que não existe, porque o Messias é de Israel, né, é judeu. Quer dizer, na crença dela, na ignorância dela, recebeu Jesus e acabou de receber Jesus. Ela falou: não, eu tenho que falar desse Deus. Eu tenho que falar desse amor. Eu tenho que dividir aquilo que eu recebi. Ela nasceu no coração dela uma preocupação de dividir aquilo que ela tinha recebido. E não somente de sentar, ficar sentada e esperar as coisas acontecer, esperar que o sacerdote, que o bispo, ou que o presbítero possam fazer tudo sozinho, não. Necessidade da obra pertence a todo o corpo. Obviamente, cada parte do corpo tem a sua função. Isso aí é inegável. Mas cada um fazendo a sua parte e funcionando do devido modo a qual foi chamado, seguramente o corpo será bem conjuntado, trabalhará em sintonia e será enrobustado. O corpo cresce quando a igreja está trabalhando junto. Fazer discípulo. Por isto, é fundamental para a edificação do corpo de Cristo. Vamos continuar aqui rapidamente. Síntese da ação. Mateus 28, 18, 29. Olha só. Há 3 verbos que sintetizam a ação que a igreja deve desenvolver, desde o Pentecoste, de Atos 2, até a segunda vinda de Cristo. De Atos 2 até o arrebatamento, a igreja tem que pregar para todos, batizar os que creem, e ensinar os que batizam. De quem é esse cômpito? De quem é esse dever? Ah, é só do sacerdote. Não, esse cômpito é da igreja. A igreja que vai congregar em casa, fazer culto em casa, abra a porta para que Deus possa estar agindo. Dê a tua disposição. Ah, pastor, mas eu não sei falar do amor de Deus, não tenho um dom de pregação. Ok. Você, como corpo, qual é a tua função no corpo? Se a tua função é hospedar, hospede pessoas para que Deus possa abrir as portas. Convida a pessoa. Quem prega vai vir pregar. Quem canta vai vir cantar. Né? Quem serve vai vir servir. Mas é importante que alguma coisa nós vamos fazer. Quem evangeliza vai ter que evangelizar. De repente, Deus deu a você o dom de evangelismo, de convidar pessoas. Eu não sei pregar, pastor, mas de repente você tem um dom de evangelismo. Convidar pessoas, falar do amor de Deus, falar o que Deus fez na tua vida, falar o que Deus fez na tua alma, a salvação que você sente, a alegria da salvação. Você dividindo, você já está sendo corpo. Por quê? Você está desenvolvendo a tua função. Se cada um fizer a tua função e o corpo funcionar perfeitamente, seguramente a obra de Deus avançará mais e mais. Então, a necessidade é essa, a síntese: pregar, batizar e ensinar. E hoje nós estamos aqui juntamente convosco fazendo parte disso, né? Ensinando aos irmãos que já foram batizados. Para quê, pastor? Ensinando para que vocês também tenham esse prazer de transmitir aquilo que vocês receberam, né? Vamos continuar aqui rapidamente. Estas 3 palavras resumem a expressão fazer discípulos, pregar, batizar e ensinar. Vamos continuar aqui para a gente já concluir. A ponta da lança da ação é a evangelização. Eu sei que alguns irmãos do nosso meio têm esse dom. O dom de evangelismo. O dom de evangelismo os irmãos também têm. Algumas pessoas têm o dom de evangelismo, mas estão esperando o anjo descer do céu para dar uma visão, para que nós possamos sair toda a igreja junto. Ou que o pastor, ou que o presbítero, ou que o... É fundamental que a gente possa desenvolver o dom que nós temos. Né? Deus te deu o dom, qual é o teu dom de cantar? Canta.
Qual é o teu dom de governo? Governa. É um dom de ouvir? Ouve. O que é que impede de você desempenhar o teu dom? Você precisa de outras pessoas para estar do teu lado? Amém. Procura pessoas que têm o mesmo dom, que têm a mesma sensibilidade, que tenham o mesmo propósito, a mesma atitude, né? Que têm a mesma estratégia, visão, oração, relacionamento firme, estratégia e ação. Procura uma pessoa que tem essa mesma sensibilidade e vai desenvolver o dom. Nada pode impedir que nós possamos desenvolver aquilo. Por quê? Porque às vezes nós queremos que a liderança faça tudo. Então, o que é que eu quero te dizer muito claramente? Queridos, nós somos um corpo. Obviamente, Deus, para algumas pessoas, deu alguns dons a mais. Mas ninguém pode fazer tudo. Porque se a pessoa faz tudo, seguramente ela pode fatigar, pode esmorecer. Então, assim, você faz aquilo que você foi chamado, eu faço aquilo que eu fui chamado, o irmão faz aquilo que ele foi chamado, o outro faz. Cada um tem que desenvolver o dom que foi chamado. É fundamental que o corpo possa funcionar. De repente, você está convidando uma irmã para fazer uma coisa que ela não tem essa chamada. Aí convidar a irmã para cantar. A irmã não sabe cantar. Mas não porque quer que a irmã cante, porque ela tem que cantar com você. Como? Se ela não tem dom de voz, não sabe cantar. Se cantar, vai sair todo mundo da igreja correndo. Mas a irmã é uma gigante na oração. A irmã, ela gosta de interceder. A irmã gosta de fazer visita. Deus colocou os membros do corpo, Romanos 12, cada um como ele quis. Então não precisa ter uma forçatura no ministério ou nos dons. Cada um desenvolve aquilo que foi chamado. Deus te deu um dom, desperta o dom de Deus está em ti. Vamos continuar aqui. É fundamental. E aqueles que estão trabalhando, desenvolvendo aquilo que eles foram chamados. Não significa que não possa existir outros dons. Mas se for fazer tudo, pode fatigar. Então vamos dividir o corpo, né? Dividir os dons, e o corpo já está bem formado, bem conjuntado, cada um fazendo aquilo que foi dado pelo Espírito Santo para ser feito. Vamos continuar aqui. Evangelização, quantidade, o que segue é o discipulado, que produzirá qualidade e unidade dos discípulos. É fundamental. Às vezes a pessoa sai para evangelizar, pastor, eu trouxe o irmão para a igreja, esse casal, mas eu não consigo dar ensino. Vai trazer para a pessoa que tem um dom de ensino. Você tem um dom de evangelismo? Evangeliza. O irmão que tem um dom de ensino vai ensinar. A mensagem foi dada. Cada um vai trabalhar no dom ao qual foi chamado. Mas o irmão tem que evangelizar, tem que ensinar, tem que cantar, tem que orar, tem que discipular, tem que... Mas se o irmão fizer tudo, você vai fazer o quê? Se o irmão fizer tudo, eu vou fazer o quê? Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Seguramente o Espírito Santo ele vai me usar em alguma coisa. Eu não posso deixar que o meu irmão ou a minha irmã seja sobrecarregado fazendo tudo. Seguramente eu tenho que ter essa sensibilidade e entender que Deus conta comigo para alguma coisa. A única coisa que Deus fez de uma maneira extrema e gloriosa, sem nenhum auxílio humano, foi a salvação. Por graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação, o homem não tem parte nenhuma. Agora, o reino é na força. A Bíblia fala que o reino é para os valentes, para os violentos. Né? A salvação é por graça, mas o reino é na força. Então, é fundamental que nós coloquemos força. Vamos continuar rapidamente. Eu sei que você está me entendendo, né? Qualquer coisa aqui, ó. Para ensinar é necessário um programa definido de ensinamento, foi feito, ensinando que guardem todas as coisas que vos tenho mandado. Exemplo, porta, caminho, uma meta. Qual é a meta, pastor? Visão, oração, relacionamentos firmes, estratégia, ação. Olha uma meta aí. Falamos no outro estudo sobre oração. Vários estudos nós já passamos. O estudo colocando step by step. Falamos sobre estudo sobre pecado também. Sobre uma vida com Deus. Quais são os sintomas. Então, vários estudos estão sendo dados. O discipulado está acontecendo. É fundamental que a vida possa dar andamento segundo aquilo que o Espírito Santo tem colocado na nossa alma. Marco, estrutura para ação, ou seja, a igreja, olha só, nucleando-se nos lares, a igreja em células, ou em núcleos, ou culto em casa, ou culto nos lares, ou oração em casa, ou culto, o nome não é que interessa muito, o que interessa é que alguma coisa tem que acontecer. Eu quero
abrir só um parênteses rapidamente aqui para que vocês possam entender. Quantos cultos os irmãos estão fazendo em casa aí? Tem pessoas que não vieram na igreja ainda, mas que nas casas vão. Lindo! Porque significa que tem um povo que está orando. As irmãs estão verdadeiramente fervorosas e glória a Deus. Vou deixar esse vídeo aqui registrado. Parabenizar o que as irmãs estão fazendo. Mais cedo ou mais tarde, essas pessoas que não vieram chegarão. Por quê? Porque você entendeu e se disponibilizou que você é corpo de Cristo e alguma coisa você está fazendo. A irmã que traz o salgadinho, a irmã que faz a oração, a irmã que traz a palavra, a irmã que arruma a mesa, a irmã que abre a porta de casa. Tudo isso é obra. A coisa mais importante, a irmã que participa é obra também. Só de você sair de casa para participar, você já está dando seu contributo. Por quê? Porque onde estão 2 ou 3 reunidos, Deus está presente. Então, a tua presença, juntamente com os outros que estão ali congregando, Deus te faz presente para honrar a palavra dele. Então, simples sair de casa para participar já é obra de Deus. Agora, seguramente, ficar em casa complica. Né? Ficar em casa, essa época passou, né? Época do coronavírus. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Agora não. Agora nós temos que sair de casa e verdadeiramente ganhar o mundo para Deus, as pessoas, né? O grupo do lar, olha só, ou célula, ou grupo caseiro, não é um ente em si mesmo, nem mais um departamento da igreja. Não. Não há nas escrituras a menção de grupo nas casas. Simplesmente o Novo Testamento menciona que a igreja se reunia em casa. Prazer de fazer culto em casa. Existem pessoas que, infelizmente, não têm condições de estar, vocês conhecem. Uma situação muito sensível. O que acontece? Mas o coração está fervoroso na presença de Deus. O coração está sensível, quer estar conosco. O que acontece? Não podendo estar cá, a gente vai lá fazer o culto em casa. E a igreja vai funcionar igual. Né? O lugar que a gente congrega é um lugar sacro, é um lugar santo, mas a presença de Deus só está ali quando nós estamos ali. Quando vamos para casa, Deus vem com a gente. Porque Deus não habita em templos feitos pela mão de homens. O templo do Espírito Santo é você e sou eu. Então, nós congregando na casa da irmã que abriu a porta, que tem essa dificuldade, o que acontece? O Espírito Santo vai agir ali. E aí vem o vizinho, vem a prima, vem a irmã da outra irmã, e Deus opera grandemente. E tem alegria, coisa mais importante, porque eu já soube que outras pessoas quiseram participar porque se sentiram bem. Se sentiram bem por quê? Porque verdadeiramente o corpo de Cristo está trabalhando em sintonia. Vamos continuar rapidamente. O que é um grupo na casa? Já concluindo, é uma pequena unidade, comunidade de discípulos relacionados extremamente condução adequada para desenvolver-se em qualidade, unidade e quantidade, mediante a oração, doutrinamento, palavra, comunhão. Já falamos ontem sobre isso, comunhão dos santos, entendeu? A comunhão só existe quando nós estamos juntos, não tem como ter comunhão, né? Longe. Agora nós estamos fazendo culto pela internet, usamos essa ferramenta abençoada que Deus permitiu. Mas é fundamental estarmos juntos fisicamente, todo mundo adorando a Deus, como no Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? E Deus derramou línguas, dons espirituais, né? E aonde Deus instituiu a bênção, onde é? Na união do partir do pão e nas orações, aonde Deus instituiu a sua bênção. O serviço mútuo, exercício de dons e no ganhar de forma nova discípulos e formar novos discípulos. O grupo é uma parte da igreja da cidade ou está sob a supervisão da direção do ministério pastoral. Concluindo já aqui, ó, o que é essencial em um grupo? A ordem de Jesus foi ir de fazer caseiros, né? Ir de fazer grupo caseiro? Não. Mas ir de fazer discípulo. Não é somente se relacionar ou fazer uma reunião em casa, tomar um café. É fundamental, pastor? É lindo. Tomar um café, fazer um breakfast, ótimo, perfeito. Mas o objetivo não é esse. Não é só isso. A comunhão, estar junto, estreitar a nossa união, a nossa sensibilidade, ter um feeling, maravilha. Mas o objetivo é ganhar a alma para Cristo. É falar do amor de Deus. É nessa reunião, colocar a mão na cabeça da pessoa que foi lá, orar, interceder. Vocês estão debaixo da palavra pastoral. Irmã, você quer receber uma oração? Vamos orar aqui. Se coloca aqui de joelho. Vamos orar pela essa irmã. A irmã vai se sentir amada. O objetivo é ganhar a alma, não é simplesmente se reunir na casa do irmão, um ambiente glorioso, prazeroso, as pessoas de bem falando da palavra de Deus, mas tomam um café e vai... Não, as pessoas querem ali porque tem uma palavra de realmente que pode modificar completamente a sua existência. O essencial do grupo do lar é o discipulado. Se um grupo desse não tem discipulado, tem perdido a sua essência.
e se reduz mais simples reunião caseira. Não é isso que nós queremos. Glória a Deus que está tendo discipulado, está tendo palavra de Deus, está tendo a ministração da palavra de Deus, conta-se testemunho, e glória a Deus por isso. Discipulado significa que existe discipuladores, discípulos juntos, compromisso, sujeição, forma de vidas, formação de obreiros, serviço, ação, evangelização, multiplicação e crescimento. Tem que ter isso aí. Necessidade de crescimento da obra, como? Quando eu tenho o prazer de falar do amor de Deus, convidar as pessoas para vir para a igreja, não somente para vir no templo reunir, mas que possam fazer parte do corpo de Cristo, aonde a igreja se reunir. Se é dentro de casa, se é na rua, se é no evangelismo, se é no templo, mas que possam fazer parte do corpo na comunhão dos santos. Quais os objetivos para o grupo no lar? Integrar a cada um mediante. Qual o objetivo? Integrar como? O amor e comunhão dos membros no grupo, companheirismo estreito de 2 ou 3 discípulos, quando a pessoa nova convertida faz parte de uma célula ou de um grupo na casa ou reunião caseira, você que está no grupo, você tem o dever de mandar para essa pessoa uma mensagem. Como é que foi o seu dia? Como é que foi essa semana? Um compromisso com a pessoa que está novo na fé. Você não foi discipulado, não foi amado, não está sendo discipulado? Então é fundamental que você possa transmitir também. Como é que está você, minha irmã? Como é que está você, meu irmão? Deus te abençoe. Boa semana. A pessoa vai se sentindo amada. Então, discipulando e amando, respeitando e cuidando das pessoas a qual Deus colocou juntamente contigo. Relacionamento com seu discipulador. Olha só. Formar cada um pelo ambiente de fé, gozo, santidade, amor, oração e serviço. Olha o serviço. Pelo exemplo de vida e obra, fundamental, porque a fé sem obra é morta. Pelo ensino da palavra de Deus, o propósito do ensino é que conheçam a palavra, vivam e saibam ensinar a outros. O que você recebeu, você tem que transmitir. O que eu recebi, eu tenho que ter prazer. Não de uma maneira pesada ou forçada, não. Eu tenho prazer de dividir. Fazer o que eu estou fazendo agora com você. Por quê? Deus me deu esse dom. O meu prazer é justamente isso. Enriquecer a tua alma. Favorecer o teu espírito. Porque senão eu vou ficar cheio, eu vou explodir. Tudo aquilo que Deus derramou sobre a minha vida, eu não estou fazendo nada mais, nada além, nada menos do meu dever. Não é uma coisa extra, é o meu natural. O nosso natural é esse, discipular e derramar aquilo que nós recebemos, porque não se pode transmitir aquilo que não se tem. Então, se Deus te deu um dom, transmite aquilo que você tem, porque seguramente você também é útil na obra do Pai. Né? Pelo ensino da palavra de Deus, o propósito de ensino, conheçam a palavra e vivam e saibam ensinar. Olha lá, enviará cada um, criando consciência, criando circunstâncias, levá-los conosco para a obra, tarefa, delegando responsabilidade, é fundamental, responsabilidade. Segura rapidamente. Níveis de funcionamento, de etapa de desenvolvimento. O quê? Discípulo novos, filhinhos. Discípulo fiel, jovem, discipulador, pai, responsável pelo grupo. Na estrutura da congregação segue diáconos, pastores, mestres, apóstolos, profeta, evangelista. É importante que cada grupo caseiro ou responsáveis formem com os discipuladores o núcleo do grupo para levar juntos a carga de desenvolvimento de discípulos. Ou seja, vamos dividir o peso. Ah, pastor, eu sei evangelizar, mas não sei ensinar. Traz para quem me ensina. Ah, pastor, eu não consigo evangelizar, mas eu posso chamar as pessoas e mandar mensagem pelo WhatsApp. Manda mensagem pelo WhatsApp. Ah, pastor, eu posso chamar a pessoa, eu gosto de orar por telefone. Ora pelo telefone. Agora, seguramente, o corpo tem que estar movendo. Que membro você é? Que membro eu sou? O membro que nós somos tem que estar funcionando. Glória seja a Deus. Exercício de autoridade. Sobre a vida e a conduta do irmão, devemos se distinguir. Concluindo. Mandados do Senhor, obediência comprometida. Conselho pastoral, obediência voluntária. Conselho pessoal ou sugestão, obediência opcional. Opiniões, liberdade de consciência. Né? Exercício de autoridade. Ou seja, sobre a conduta do irmão, devemos distinguir. Qual é a conduta do irmão? Mandados do Senhor, obediência comprometida. Comprometimento com a obra de Deus. Conselho pastoral, obediência voluntária. Você tem o direito de você valutar a situação e tomar a decisão cabível que seja melhor para a sua vida. Uma obediência voluntária. Ninguém é obrigado a fazer nada. Pastor ensina e instrui. Mas a vida é de cada um. Nós prestaremos diante de Deus as nossas responsabilidades. Né? Conselho pessoal ou sugestão, obediência opcional, opiniões de liberdade de consciência. Né? Sobre a área funcional da igreja. Olha assim. Os pastores são em função de governo e eles devemos sujeição e obediência. Timóteo 5,17. Análise da situação de um grupo.
Caseiro. Quantos discípulos verdadeiros existem no grupo? Olha lá em Lucas 14. Quantos estão sendo discipulados? As pessoas que foram no culto, que foram no grupo família, que foram na oração em casa, que foram no grupo das mulheres. Essas pessoas estão recebendo visita? Essas pessoas estão recebendo ligações? Essas pessoas estão sendo cuidadas? Essas pessoas receberam a tua chamada? Você que pegou o telefone, você que participou do grupo, você tem o cuidado de ligar para essa pessoa. Como é que foi a sua semana? Deus te abençoe. Boa semana. Como é que está a família? Como é que estão as crianças? Cuidado com as almas, né? Quando sabe fazer discípulos, isto é, ou seja, sabem pregar com clareza o evangelho, o reino, guiar os novos para a porta, discipulá-los. Com discipulá-los, quantos estão ocupados nessa obra? O que se está fazendo para melhorar a situação? O que é que nós estamos fazendo para uma melhoria da obra de Deus? Como corpo de Cristo, como um todo, cada um com as suas responsabilidades. Dinâmica para multiplicação, é responsabilidade de cada grupo preparar todos os seus integrantes e envolvê-los na ação. Cada grupo tem esse dever de preparar cada membro para que cada um possa ser útil naquilo que foi chamado. Mas seguramente cada um tem uma função. Ninguém foi chamado para ficar sentado. Há muitas formas de evangelizar a partir do grupo caseiro. Sugerimos algumas maneiras, faz atenção. Ah, pastor, mas eu evangelizar é só com volantino na rua, lá no centro da cidade? Tem várias formas. Se Deus te deu esse dom de ir na rua face a face, glória a Deus, isso é lindo. Mas existe também outros modos de evangelizar, por que não? Olha aqui, ó. Sair na rua para testificar, né? Com um grupo, tomar várias ruas em um bairro, visitar casa a casa, fazer reuniões evangelísticas no Discípulos Novos, convidando vizinhos, criar empreitadas, né? Cada membro do corpo elabora uma lista de pessoas para que não são convertidas ou afastadas, pelas quais propõem visitar. Eu quero visitar. Nós estamos lá botando aí, eu e o irmão aí, para ver se a gente visita uma família que está num hotel, refugiados, tem que pedir permissão ao cônsul, tem toda uma prática burocrática que tem que ser decriptada, né? Tem que ser aberta para que a gente possa ter acesso. Mas em nome de Deus nós vamos conseguir. Extensão a outras regiões, olha só. 2 ou 3 grupos caseiros se unem para abrir uma nova frente de trabalho, uma célula, uma casa. Ah, nós temos com uns irmãos lá em Kisgrave, vamos fazer um culto na casa lá, tem 3, vamos fazer um culto. Nós temos uns irmãos ali em Brandford, vamos criar um culto ali uma vez no mês. Ah, temos os irmãos que estão lá indo para Colchester, depois do líder, vamos fazer um culto lá também uma vez no mês. Tudo depende que cada parte, cada membro do corpo possa estar funcionando. Por que não? Não sobrecarrega ninguém. Se fizer um culto em casa de cada um, dá 4 cultos no mês. Ah, pastor, mas as pessoas será que vão? Nós vamos convidar o povo. Você vai convidar o povo. Eu vou convidar o povo. Como corpo de Cristo, nós temos essa responsabilidade diante de Deus de ser canal de bênção na vida das pessoas. Né? Ah, mas se o povo não vier? Se não vier, deixa o Espírito Santo trabalhar. Mas eu e você temos que abrir nossa boca e ser canais de bênção e convidar as pessoas para fazerem parte do corpo de Cristo. Tem todo um processo de evangelização, né? A pessoa vai receber Jesus, ela vai receber discipulado, vai passar pelo batismo. Isso aí é step by step. E de fazer discípulos de todas as nações, e eu te constituí como luz para os gentios, vós sois a luz do mundo. E chegando Jesus falou, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos, olha só, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Nós concluímos aqui o nosso estudo, irmãos, e pontualmente, horário 10, mas o objetivo de tudo isso aí é, né, visão, oração, relacionamentos firmes, estratégia e ação. Tudo isso que o Espírito Santo tem colocado na nossa alma, nesse estudo que nós fizemos aqui, nesses 5 steps, é para que a nossa vida possa funcionar. E que esse desejo venha desabrochar, venha fluir naturalmente, não como um peso, mas como um ato de fé, um ato de amor e um ato de obediência à palavra de Deus. Então, a minha oração hoje, como pastor, como servo, como amigo, como discipulador, como irmão em Cristo Jesus, o desejo da minha alma é enriquecer o teu espírito, favorecer a tua alma, para que você possa também desabrochar o dom que Deus, fazer florescer
né? Fazer os dons florescer e irrigar outras vidas, que a unção que estava em Cristo, derramando água sobre a mulher samaritana, possa estar em nós. Que todo mundo que ouvir a gente falar do amor de Deus possa sair tempestivamente para dividir esse mistério, né? Porque está em nós, mas não é nosso, né? A glória é de Deus, mas a alegria é nossa. Então, essa água do Espírito que está dentro da tua vida, está na tua casa, que ela possa ser derramada em outras vidas também, em nome de Jesus. Vamos orar, terminando, e agradecendo a Deus pela participação dos irmãos, pela paciência e, acima de tudo, pela disponibilidade. Eu tenho certeza, no fundo da minha alma, que depois deste estudo, a tua vida será completamente diferente. Não porque simplesmente eu estou falando, não, é porque você ouviu a palavra de Deus. É impossível a palavra de Deus voltar vazia. Então, se nós entendemos que Jesus é o nosso modelo, se nós copiarmos a Jesus, seguramente a nossa vida será uma vida frutífica para a obra de Deus e também para a nossa vida pessoal. Deus está trabalhando grandemente na nossa vida familiar, na nossa vida social, na nossa vida trabalhista e, acima de tudo, na nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de te servir, pela tua bondade. Louvamos o teu nome porque tu falaste conosco nesta tarde, Senhor, neste estudo ao qual nós concluímos. Mas nós te pedimos, ao Espírito Santo, que, acima de tudo, a tua presença possa nos direcionar, possa nos guiar, Senhor. Porque não adiantaria ter uma visão, estar orando, ter uma estratégia, Senhor, se relacionar se nós não agíssemos, ó Pai. É por isso que nós te pedimos, ó Pai, dá-nos, ó Pai amado, o dom e a sensibilidade para que nós possamos, ó Pai amado, desenvolver e sair da nossa comodidade para sermos úteis, ó Pai, na tua presença, na tua obra, Senhor. Aqueles que foram receber os dons, ó Pai, que possam desabrochar, possam fazer florescer, possam granjear os dons que eles foram recebidos. Eles possam multiplicar, ó Pai, segundo a tua palavra, 30, 60 e 100 por um. Nós queremos abençoar a tua igreja, queremos abençoar todos aqueles que estão ouvindo este estudo, ó Pai amado, de longe ou de perto, em qualquer época, Senhor, que a tua bênção, a tua graça, a tua paz, o teu espírito, o teu poder, que aperfeiçoa na fraqueza, Senhor, possa abençoar e direcionar cada vida, cada família, para que juntos possamos frutificar na tua obra, para a glória do nome de Cristo Jesus, o bendito para todo sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Amém. See you Amém. later. Amém? Deus abençoe em nome de See you Jesus. tomorrow.